Comissão de Constituição e Justiça na Câmara aprovou nesta quarta-feira uma proposta que paralisa o andamento da ação que trata da suposta tentativa de golpe que corre no judiciário contra o deputado Alexandre Ramagem. O parlamentar se tornou réu ao lado de Jair Bolsonaro pela suposta trama. O colegiado aprovou a medida por 44 votos a favor e 18 contrários, determinando que toda a ação seja paralisada até o fim do mandato do parlamentar. A proposta possui uma brecha que pode beneficiar outros réus, como Jair Bolsonaro. Decisão final sobre o trancamento da ação será tomada no plenário da Câmara, onde são exigidos 257 votos favoráveis para conseguir suspender esse processo. Agora eu recebo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: decisão da CCJ da Câmara, aprovando o trancamento da ação contra Alexandre Ramagem. Ele é réu por supostamente tentar dar um golpe de Estado no Brasil, participar do tal plano que daria um golpe de Estado no Brasil. Chamar o Mota para trazer sua análise a respeito dessa decisão da CCJ, porque muitos juristas entendem que, a depender da decisão final do Legislativo a respeito de Alexandre Ramagem, isso poderia ser ampliado, a decisão poderia ser ampliada para outras figuras. Mota. É uma decisão que tem inúmeros aspectos políticos e jurídicos, e eu encontrei uma análise muito boa feita pelo André Marsiglia. O André diz o seguinte: o parecer da CCJ está correto do ponto de vista técnico, jurídico, constitucional, porque o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, prevê que denúncias contra deputados diplomados poderão ser suspensas até o fim do mandato por votação da maioria dos congressistas. É o que diz a Constituição. O mesmo artigo também diz o seguinte: o suposto crime precisa ter ocorrido após a diplomação. Isso está sendo motivo de debate, de discussão, porque alguns dizem que o suposto crime teria ocorrido antes, que seria o crime de tentativa de golpe de Estado. Mas muitos juristas sérios, inclusive o André Marsiglia, defendem uma outra visão. Eles dizem o seguinte: crime de golpe de Estado só fica caracterizado após o início de atos de execução, o que, segundo a narrativa dominante, teria acontecido no dia 8 de janeiro, portanto, depois da diplomação do deputado. O André também diz, e isso também é um outro ponto que causa muita discussão, é que o parecer vai ser votado no plenário, mas ele deixa aberta a possibilidade para que se vote a suspensão do processo, não apenas contra o deputado, mas também contra os demais réus. E o André diz, na avaliação dele, isso seria um erro, porque como os demais réus não são parlamentares, essa decisão caracterizaria uma coisa esquisita, que poderia provocar, então, uma interferência externa buscando invalidar a decisão do Congresso. Você, Dávila, a posição da CCJ da Câmara paralisando o andamento dessa ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado. Lembrando que ele, inclusive, foi transformado em réu pela Suprema Corte. Dávila. A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está corretíssima, porque está seguindo a Constituição. O Mota bem lembrou, o artigo 53, isso impede qualquer ação contra um deputado sem autorização da Câmara. Então está correta a ação. Qualquer outra coisa é esticar a narrativa para esquecer os fatos e preencher com histórias. Isso é história. Quando é que começou o golpe? Começou o golpe lá. Bom, qual é justamente os fatos que mostram que houve um início de execução de golpe? Não tem nada. Então não dá para envolver um deputado. Agora, qual é a grande acusação que se faz? Que isso começou no 8 de janeiro. 8 de janeiro já era data, ele já era deputado, estava diplomado. Então não pode ter. Então, ou seja,
Não existe puxadinho com a lei. A lei precisa ser cumprida. Se não gosta da lei, se não gosta da Constituição, apresente uma emenda constitucional para mudar a Constituição. Apresente um projeto de lei para mudar a lei. Agora, começar a fazer pirotecnia com a Constituição e com a lei para encaixar nas narrativas criadas por investigações frágeis é um absurdo. É mais uma prova do Estado democrático de direito, do devido processo legal e do respeito à imunidade parlamentar a serem, mais uma vez, violadas para se encaixar em narrativas fictícias. Isto não é saudável para a democracia, para a liberdade e para o Estado democrático de direito. A aprovação pela CCJ do trancamento, a paralisação da ação contra o deputado Alexandre Ramagem, isso será votado, será apreciado pelo plenário da Câmara. A gente vai aguardar e acompanhar quais serão os desdobramentos. Você, Cristiano Beraldo, que achou da decisão da CCJ e, naturalmente, as possibilidades abertas a partir daí? Neto, são dois aspectos dessa notícia. Primeiro, há um respaldo constitucional para que a CCJ se manifeste da maneira que se manifestou e seja submetida ao plenário. A decisão, se tomada no sentido de trancar essa ação até que se encerre o mandato, ela deve ser acolhida, ela deve ser atendida, porque há uma previsão constitucional para isso. É uma pena que o Brasil tenha virado esse carnaval, onde as leis, inclusive a própria Constituição, elas valem ou não valem conforme o réu. E, em razão disso, a gente está com essa sensação de que não existe mais justiça, que a justiça foi absolutamente transformada, manipulada e é utilizada ao bel prazer daqueles que têm a autoridade, né? Deveriam ter a responsabilidade, mas hoje têm a autoridade de fazer o que bem entendem na interpretação das leis. Só que aí tem um outro aspecto, Caniato, que é onde eu faço a minha crítica muito severa a essa tese fantasiosa da Procuradoria-Geral da República e que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram inúmeras vezes dizendo que são entusiastas dessa tese, de que tudo aconteceu em razão do 8 de janeiro. Né? Porque o 8 de janeiro, como bem destacou o Mota aqui, na análise do André Marcília, o 8 de janeiro é o que consolida a tese, ou seja, houve uma preparação e houve, sim, uma tentativa. Essa é a tese da Procuradoria-Geral da República. O problema é que Alexandre Ramagem, na posição que estava, sofreu acusações muito graves de utilizar a ABIN para perseguir adversários políticos, para levantar informações sobre adversários políticos, para monitorar celular de adversário político. E não é só adversário político da esquerda, não, o que, mesmo se fosse, já seria um absurdo, porque não é para isso que a ABIN deve ser utilizada. Portanto, se houve cometimento de crime, esses crimes de utilização da estrutura do Estado para atender interesses pessoais e de grupos políticos, isso deve ser investigado de forma autônoma. Não tem absolutamente nada a ver com golpe de Estado. Só que colocaram tudo na mesma cesta, fizeram todos uma grande confusão. Isso a gente já viu acontecer em outras circunstâncias, em outras investigações. O Brasil adora fazer isso, porque já vai fazendo a confusão, porque depois já deixa a porta de saída para o criminoso. Se for responsabilizado pela gestão temerária da ABIN para servir a propósitos pessoais, deve ser punido por isso. E não porque isso foi usado numa teoria de que daria um golpe e colocar aquelas pessoas lá, aqueles baderneiros de 8 de janeiro, para executar este grande plano de interromper a democracia brasileira, que é uma coisa inexplicável. Assim, vamos deixar o adversário assumir para depois a gente tirar. Isso não faz nenhum sentido.
mas eu vejo que são dois assuntos completamente diferentes e que a Procuradoria, com o endosso do Supremo Tribunal Federal, colocaram no mesmo balaio. Agora, Mota, eu me lembro que há alguns meses nós falávamos sobre quais eram os caminhos prováveis ou possíveis para tentar desenrolar esse imbróglio que é a questão da anistia ou das penas que foram impostas àqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. E surgiu uma informação aqui, daí o grupo de oposição comemorava, parecia que as coisas caminhavam para digo um final feliz, mas pelo menos uma vitória no âmbito do Congresso Nacional, ou pelo menos na Câmara dos Deputados. E aí teve a situação que envolve o presidente Hugo Mota da Câmara, uma mudança importante de postura, e aí parece que o PL da anistia é praticamente enterrado, surge o tal texto alternativo, e aí, olha o que aconteceu. Fim de semana, estava em Belo Horizonte, em um restaurante, quem eu encontro? Um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, muito simpático, conversou rapidamente comigo e eu, óbvio, fiz a pergunta. E o PL da anistia? Ele falou, olha, não sei, vamos aguardar, mas eu acho que essa solução deveria sair do próprio Supremo. Porque os deputados, no fundo, não querem participar desse processo, entendeu? Oposição e situação. E muitos acham que talvez a melhor saída fosse que o próprio Supremo fizesse a tal revisão das penas, atenuasse, mudasse o entendimento sobre o que aconteceu com aqueles manifestantes. E aí me deparo hoje com várias notícias compartilhadas nas redes de veículos que tratam da seguinte notícia: a ala do governo é contra o texto alternativo e prega a solução via STF. E aí eu me lembro do que você dizia, Mota, sempre comparando com o que aconteceu nos Estados Unidos e o que poderia acontecer no Brasil. Você acredita numa reversão, mudança de entendimento e talvez uma solução oferecida pela própria justiça, Mota? Eu acredito na possibilidade, Canhato. Se você abrir um livro de história, você vai ver coisas inacreditáveis que já aconteceram no Brasil. Antes delas acontecerem, você jamais diria que elas aconteceriam, mas elas aconteceram. Eu vou citar só um caso aqui que, quando a gente conta para as gerações mais novas que não conhecem tanto a história do Brasil, muita gente fica espantadíssimo, né? Que é a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932. O Estado de São Paulo pegou em armas para lutar contra o governo federal de Getúlio Vargas. Uma parte do Exército pegou em armas contra outra parte do Exército. A Polícia de São Paulo, a Força Pública, participou da luta. Os cidadãos se formaram voluntários. Houve uma guerra mesmo, uma guerra civil. Acho que foi a primeira vez que se usou a aviação no Brasil de forma militar para bombardear as linhas inimigas. Isso aconteceu no Brasil. Isso é um episódio. Há outros acontecimentos no Brasil, por exemplo, a Coluna Prestes. O episódio dos 18 do Forte aconteceu aqui na Avenida Atlântica. Tiroteio. Então, o que já aconteceu no Brasil supera, eu acho, em muitos aspectos, o que está acontecendo agora. Muita gente acha que o que está acontecendo agora é o fim do mundo. Não, Mota, porque é a primeira vez que esse tipo de coisa... Companheiro, não é não. Abre um livro de história do Brasil e você vai ver. Já aconteceram inúmeros outros episódios iguais a esse. E em várias situações, Canhato, encontrou-se uma solução. Imperfeita, incompleta, encontrou-se uma solução. Como eu já disse aqui várias vezes, a Suprema Corte Americana já fez isso várias vezes. A Suprema Corte Americana já errou várias vezes e voltou atrás nas suas decisões. Não há problema nenhum nisso. Não há expectativa de infalibilidade de nenhuma instituição. A expectativa que a gente tem é que haja humildade suficiente para reconhecer o erro e corrigir o erro. Eu continuo achando que esse é o melhor caminho. Mas, de novo, a gente não pode misturar questão jurídica com questão política. Se um deputado está disposto a terceirizar a sua função política para uma entidade que não é política, bom, a deputada Bia Kicis disse, né? O Congresso não vai ficar de portas abertas muito tempo.
Pois é, mas a mudança de casa para iniciar a tramitação já é uma sinalização em tanto, né, Dávila? Porque, a depender do texto que for elaborado, e caso ele seja aprovado no Senado, aí seria muito mais cômodo para deputados que praticamente carimbariam, né? Devolve logo lá que esse problema não é nosso, alguma coisa assim. Como é que você vê essas discussões a respeito do PL da anistia ou tal texto alternativo que muitos querem distância desse tema, né? Deixa eu tocar minha vida aqui que eu tenho que resolver outras coisas, né? Os políticos não querem entrar numa bola dividida, né? Então, eu sempre falei aqui que a melhor opção seria a autocontenção do Poder Judiciário. A autocontenção é a sugestão do Mota, ou seja, um Supremo capaz de rever penas, entender que houve abuso e, portanto, suspender essas condenações absurdas, indevidas, que fogem completamente ao rito do devido processo legal e o direito à ampla defesa. Isso seria o ideal. Agora, eu não vejo sinal hoje no Poder Judiciário de uma vontade própria dessa autocontenção. O que eu vejo é uma atitude do Supremo em buscar respaldo no Senado para se construir uma solução mista, ou seja, com o apoio do Legislativo para justificar a mudança de posição do Judiciário. É a melhor solução? Lógico que não é a melhor solução. É porque nós caímos nessa armadilha da politização do Judiciário e, por outro lado, a judicialização da política. É esta a armadilha que vem destruindo o Brasil há tanto tempo. É confundir o papel das instituições. E soma-se isso a uma ausência de liderança no Poder Executivo, o que está acontecendo no Brasil é que cada vez mais o Poder Judiciário e o Poder Legislativo abocanham uma fatia maior do poder de um Executivo fraco. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, é óbvio que não é a melhor solução. A melhor solução seria essa autocontenção do Judiciário e que a solução fosse resolvida intramuros na Suprema Corte. Mas eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo o que está mais a caminho, essa segunda solução, que não é a melhor, mas talvez seja a solução para dar uma desculpa à justiça recuar e dar também uma saída para o parlamento aprovar um projeto que não é a anistia. Mas não parece que há clima ou sinalizações, né, Beraldo, que a Suprema Corte poderia reavaliar o seu próprio trabalho, a sua interpretação sobre o que foi feito em relação àqueles que participaram dos atos do dia 8 e, a partir daí, praticamente assumir, exageramos, erramos, vamos tirar esses crimes que nós imputamos a essas pessoas, vamos deixar somente depredação do patrimônio público. E aí, sei lá, a cabeleireira Débora, ao invés de 14, receberia uma pena de 1 ano e 8 meses, sendo que ela já cumpriu praticamente todo o tempo. Difícil um cenário como esse, né, Beraldo? Talvez acaba sendo mais fácil a aprovação de um projeto, a alteração do Código Penal, para aí sim a Suprema Corte tomar uma decisão em cima do que foi compreendido por deputados e senadores, né? Neto, não passa na cabeça deles voltarem atrás, porque como é que eles iam dormir de noite com as críticas do Felipe Neto? Seria uma coisa assim enlouquecedora. E eles não vão se colocar nessa posição. Aliás, ouvindo as declarações de ontem, quando houve ali o julgamento para aceitar as denúncias contra, se não me engano, o grupo 4, 7, enfim, um desses grupos aí, é impressionante ouvir aquelas falas, porque parece que os ministros não estão no Supremo Tribunal Federal, mas que eles estão de mãos dadas em torno de uma fogueira e eles estão ali conversando sobre a paz mundial. Aí eles vão soltar umas pombas brancas e falam que fake news é um mal da sociedade, que tem que ser evitado. Eles querem um mundo onde não se minta. Aliás, tem um filme maravilhoso do Rick Gervais que fala, o nome é A Invenção da Mentira. Eles estão querendo viver no mundo antes da invenção da mentira. É um mundo que não existe. Eles estão tratando de uma utopia. A fake news nada mais é do que a fofoca. Aquela fofoca
que a dona Clemilde fala da mulher do vizinho e que causa um terror na família, aquela confusão, a cidade inteira falando. É isso. Não tem absolutamente nenhuma novidade em fake news. Ah, bom, a pessoa falou alguma coisa que tem um cunho criminoso. Pô, tem legislação penal que serve de embasamento para que a pessoa responda por isso. Não, a pessoa teve um ato qualquer, então tem uma legislação para prever isso. Então, Caniato, a gente vê que, diferente da Corte norte-americana, da Suprema Corte americana, que responde conforme é provocada e responde em silêncio, e não tem absolutamente nenhuma preocupação com essa vaidade, porque não vai dar entrevista no dia seguinte, não vai participar de evento, não vai participar de festa para ficar cantando. Os membros da Suprema Corte norte-americana não têm problema em mudar de posição desde que haja convicção na decisão que está sendo tomada, porque essa exposição pública, a questão da vaidade pública, do reconhecimento, do like, do aplauso, eles não têm que lidar com esse tipo de problema. Mas no Brasil, nós estamos diante de uma dinâmica onde todos os elementos periféricos influenciam no comportamento e no julgamento de um juiz. Aí realmente fica impossível. Impossível. E terá que caber à Câmara dos Deputados, terá que caber ao Senado Federal tomarem as iniciativas necessárias para corrigir não apenas esse absurdo, mas qualquer outro absurdo que haja no Brasil. Porque se não partir deles o esforço para reequilibrar os poderes no país, esqueçam. Nós vamos viver uma democracia de faz de conta. A população viverá cada vez mais oprimida. Os poderosos viverão cada vez mais isolados em seus castelos, porque não conseguirão sair às ruas, tomando decisões sem nenhuma conexão com a vida real. Essa é a realidade que a gente está passando no país.